Boa tarde, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Hoje eu vim para falar de Jesus. Conhece Jesus? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu vim para falar um pouco sobre aquilo que Jesus falou e que deixou para nós pensarmos, né? E para aproveitarmos para a nossa existência, para fazermos desses ensinamentos o melhor possível. Ou seja, desses talentos todos que Ele nos concedeu, que nós multipliquemos e não deixamos escondido embaixo do travesseiro. Jesus, Ele falou muitas coisas durante os 3 anos que Ele esteve pregando. Muitas pessoas pensam que o que Jesus disse, Ele inventou, trouxe de algum lugar do centro do universo. Na verdade, Jesus falou aquilo que já era conhecimento praticamente da humanidade, das religiões que existiam na época e que eram pregados nos cultos, nas instituições religiosas, onde se estudava, onde se falava. Ou seja, Ele falou daquilo que a humanidade já tem mais ou menos noção pelo tempo que nós já estamos na Terra trabalhando e por aquilo que já trouxemos de outros orbes, né? Ou seja, Ele falou daquilo que nós precisamos prestar atenção para crescer como ser humano. E existem muitas formas de nós crescermos como ser humano e existem muitas áreas onde nós podemos trabalhar e que nós podemos cuidar com mais atenção, com mais afinco para realmente crescermos durante cada existência nossa. Não é possível durante só uma vida, nós queremos mudar de um plano humano para um plano angelical numa só tacada, como se nós pudéssemos aprender tudo e nos transformarmos em anjos de uma só existência. Nós fazemos o processo lentamente, passo a passo. Cada vez que viemos da terra, colocamos alguns tijolos a mais nessa construção e assim vamos edificando esse templo que nós vamos construir por todo sempre. Nós estaremos sempre construindo como uma torre que ergue para o céu. Vamos crescendo em sabedoria, vamos crescendo em amor. Isso é o trabalho que nos compete fazer enquanto estamos aqui na terra. Aprender com a existência, com as situações que nos cercam e aprender muito fortemente com aquilo que vem de dentro de nós, com aquilo que nós como espírito já sabemos, já vivenciamos e que vamos colocar em ação na terra. Os talentos, vamos pôr para fora, vamos exibir os nossos talentos, vamos pôr em ação para fazer disso um instrumento de crescimento nosso e daqueles que estão ao nosso lado, que podem ao ver o nosso trabalho se espelharem e dizerem, isso eu também quero para mim, sabe? A gente aprende com os professores, com os mestres, aprende conosco mesmo com o nosso trabalho e aprendemos com aqueles que estão ao nosso lado pelo espelho, pela percepção daquilo que o outro faz e que nós podemos, por admiração, também querer para nós. Lembro de uma vez que o Ney Matogrosso falou na televisão que ele perguntaram para ele se ele fazia exercício há muito tempo, que ele sempre era magrinho, sempre esbelto, né? Ele disse, nada disso, eu comecei a fazer exercício aos 60 anos. Nunca tinha feito nada a vida inteira. Mas aos 60 eu estava na praia e vi um velhinho de sunga correndo na praia. E eu olhei para aquilo e disse assim, eu quero isso para mim. Ou seja, o velhinho que ele falou era alguém já lá para os 80, né? Porque ele aos 60 ainda era um gurizão. Então ele disse, eu quero isso para mim. Agora, para poder aos 80 estar correndo na praia, ele tinha então que a essas alturas do campeonato começar a dar uma malhada, fortalecer as pernas, porque senão não chegaria lá correndo, né? Então isso é admiração, sabe? O contrário de ciúme e inveja, que é você ver passar e dizer assim, que velho idiota, né? Vai tropeçar, vai joga praga em cima do cara. Mas quando você olha aquilo de interessante, você diz, opa, isso eu quero para mim. Quer dizer, eu não quero aquele objeto para mim, eu quero aquela atitude, aquilo de bom. Por exemplo, o cara tem um carro bom, você olha e diz, eu quero isso para mim, não o carro do cara, mas um carro igual, bonito como aquele, né? Que você possa se sentir bem e confortável e seguro. Isso é admiração, isso é bom. A gente aprende observando, a gente aprende com os outros. Bons modos, educação, não é? A gente aprende na escola e aprende por ver o que acontece no mundo. Pois então, as palavras de Jesus, elas estão aí, no ar. Acho que nunca se falou tanto das palavras de Jesus como se fala hoje, porque existe uma imensidão de igrejas, né? Que não só falam nos templos, mas pelos rádios, pela televisão, pela internet. Isso está sendo trabalhado constantemente em todos os lugares. É impossível você não ver, não tropeçar nesses ensinamentos no seu cotidiano, na sua vida.
precisa estar bem desligado para poder não ver, né? Liga a televisão, é só virar no canal, já tem 3, 4 igrejas uma atrás da outra. E estão lá os pastores falando das palavras de Jesus. Claro que cada igreja e cada seita, cada religião, acaba às vezes torcendo um pouquinho essas palavras para poder tirar algum proveito daquilo ali. Por exemplo, esse texto que a irmã Nazaré leu, dos talentos, quem escreveu o texto já colocou no final que vai jogar o cara no fogo do inferno. Isso já é coisa do clero, né? Que já está querendo torturar a pessoa, já está querendo dominar, porque com toda certeza Jesus não disse isso. Por que eu posso dizer que Jesus não disse isso? Porque a doutrina dele é uma doutrina amorosa. Ele fala, isso você pode ver em todo o texto, do começo ao fim do Evangelho, é sempre uma doutrina amorosa, é sempre um texto que fala no crescimento do amor, da amizade, do carinho, da compreensão, da tolerância, né? De todos os dons bons que o ser humano pode ter. É disso que fala a doutrina de Jesus. É esse que é o cerne da doutrina de Jesus, ampliar em nós o amor que existe em nós, que nós recebemos de Deus e que nós somos como um espelho, como um aparelho de rádio que recebe e retransmite. Nós recebemos amor e passamos amor. Aí você vai dizer, mas eu sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. História, conversa fiada. Você não nasceu cuspido, né? Você nasceu de um ato de amor. Todos nós nascemos de um ato de amor. Fomos criados amorosamente pelos nossos pais, pelos parentes, pelos amigos, pelos avós, pelos tios. Todo mundo nos adorou, nos paparicou quando éramos crianças. Sabia disso? Que quando era um neném você era paparicada no colinho, como todo mundo? Que coisinha mais lindinha, todo mundo dava presente. Todos nós fomos assim. Todos nós fomos cercados e criados sempre com muito amor. Sempre. Aí você vai dizer, não, mas as crianças que nascem na rua. Tá bom, temos alguns exemplos, algumas exceções, mas você pode ver que a grande maioria, 90% das pessoas, nasce de um ato amoroso e é criado amorosamente. Amorosamente pelos nossos pais, pelos parentes, pelos avós. E também é o seguinte, olha só, o meu bisavô, quando saiu lá da Itália, que veio para o Brasil, ele veio para cá por quê? Porque ele veio em busca de melhores oportunidades para viver, ele e para a família dele. Certo? Então ele veio em busca de algo melhor para a família dele. Nasceram os filhos que lutaram e passaram para frente, sempre a intenção de dar para os filhos melhor do que já tinha antes. Imagina só, desde o tempo dos nossos bisavós, tataravós, há sempre esse desejo que vem sendo cumulativo, de que sempre dali para frente seja melhor. Vocês não desejam sempre que os filhos de vocês tenham uma vida melhor do que a de vocês? Claro, né? Que os netos sejam melhores do que os filhos? Claro que sim. Talvez por isso a gente veja que os filhos são bons, mas os netos são ótimos. Por quê? Nós ainda temos tempo de ver o quanto de carinho e amor está sendo passado de um para o outro, né? E chega lá onde a gente tem oportunidade de conferir. Isso é o que Jesus fala, de expandir o nosso amor. Então todo o texto dele, do começo ao fim, é assim. Agora, tem alguns que tem uma torcidinha no final, né? Vou te jogar no fogo do inferno, vou te torturar, não tem? Isso é coisa do clero, que quando reescreveu o texto, colocou a sua pimentazinha no final para dizer, ou tu anda na linha, ou tu vai para o fogo do inferno. Isso é uma tortura terrível, né? O clero fez isso durante muito tempo, mas graças a Deus nós já estamos nos libertando disso. Não precisamos mais acreditar naquele fogo do inferno que eles iriam nos jogar um dia. Por que nós não vamos um dia para o inferno? Porque o inferno não é algo que se vá algum dia. Ou você já está no inferno, ou você sai do inferno. Você não vai para o inferno. Você está no céu, ou você vai sair do céu, mas você não vai chegar no céu. Você está no céu. Você vive no céu, porque o céu e o inferno vivem dentro de nós. Nós vivemos sempre no céu ou no inferno. Depende do quê? Da nossa mente, do nosso coração, do que nós estamos fazendo com a nossa vida, do que estamos fazendo com os nossos relacionamentos. Se nós estamos bem, amorosamente, expandindo nosso amor, vivemos no céu, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não importa onde. Se você está bem consigo, você sempre tem bons relacionamentos à sua volta, você vive no paraíso. Você faz a sua vida com muita alegria, com muita felicidade. Mas se a tua cabeça e o teu coração estão amargurados, cara, não tem relacionamento que dê certo, não tem amizade que dê certo, você vive no inferno. Então o inferno e o céu não são lugares aonde nós vamos depois de morrer. É o lugar onde nós vamos nos colocar com a nossa própria cabeça aqui e agora. E olha, que para quem quer viver no céu, aqui na região de Florianópolis, achou o lugar certo, não é?
Ah, sim, a paulistada, todos paranaenses, tudo acham que aqui é o paraíso. Então, é só nós nos conscientizar de que já moramos no paraíso. Agora, viver no paraíso, aí é responsabilidade nossa. Porque nós podemos morar aqui, de frente para o mar, e atormentado, né? Aquele mar parece um mar de fogo, um mar de desgraça, né? Mas você pode viver no mar e ver um mar de beleza, de alegria, de vida, né? Aquilo que o mar é, mas nós podemos não. Então, resumir a doutrina de Jesus é impossível, né? Teria que ficar aqui falando até o ano 3017. Mas eu anotei umas coisinhas do que ele falou e que são muito interessantes. Ele disse: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas junteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam e roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Acabei de falar sobre isso, né? Então, ou seja, nós não precisamos passar a nossa vida trabalhando dia e noite, nos matando para juntar tralha. Tralha. Sabe que a gente junta tralha? Sabe que a gente junta tralha? Como é que está o guarda-roupa de vocês? Sobrando roupa saindo pela porta? Ah, é provável que sim. Como é que estão os armários lá de casa, atolados de coisa caindo pelas gavetas, de tanta coisa que nós juntamos? Por que nós juntamos tanta tralha? Por que nós juntamos tanta coisa durante a nossa existência, se nós não precisamos de 1/10 do que nós temos lá dentro de casa? Já pararam para pensar nisso? Já? Então, destralhe-se. Destralhe-se, ou seja, ele disse: não junta tesouros, porque aonde tu vai, aonde tu precisa ir, não precisa de tralha. E aonde é que ele diz que nós precisamos ir? Não é para esse céu depois da existência. Aonde é que nós precisamos ir? Aqui agora, para ser feliz. Precisa ter alguma coisa para ser feliz? Cá para nós. Para ser feliz, precisa morar num palacete, ter um carrão importado e ser casado com uma mulher belíssima. A mulher belíssima é bom, mas assim, é preciso juntar coisas para ser feliz? Não, eu juro para vocês que para ser feliz não precisa juntar coisas. Para ser feliz precisa ser feliz, precisa estar limpo por dentro, precisa estar arejado, precisa estar vivendo em felicidade. Tudo aquilo que eu estava falando até agora, já estava falando desse versículo ali. Então, nós não precisamos ter tralhas, ter coisas, juntar ouro, juntar bens, obras de arte, tudo isso pode ser bonito, pode ser bom, usufruir, mas não se prender a isso. Você tem dinheiro, pode ter? Pois tenha, sabe? Nenhum problema. Para desfrutar, desfrute, mas desfrute disso com alegria, desfrute disso com leveza. Como se tem, tá bom, e também se não tiver, não vai ter problema. Mas não se desespere porque arranhou, sabe? Arranhou meu carro, entra em crise, sabe? Crise existencial. Quebrou um negócio lá em casa, furou o telhado. Não tem crise, você arruma, sabe? Com suavidade, porque as coisas de valor que nós precisamos juntar não estão aonde a gente pode agarrar, elas estão onde a gente pode sentir. Então, os maiores bens que nós podemos juntar na terra são amizade. Amizade é uma coisa valiosa, sabe? Ter um amigo vale muito mais do que ter um companheiro ou uma companheira. Porque se a gente tem um companheiro ou uma companheira, a gente tem ciúme, controla, vive e às vezes se inferniza porque está na ciumeira cuidando. Dos amigos a gente não tem ciúme, a gente não cuida, a gente não cobra. Se ele vier essa semana tá bom, mas se ele só aparecer daqui 1 ano, está tudo bem. Na verdade, amigo pode sumir 10 anos. Quando ele volta, a gente abraça, beija e bota a fofoca em dia. Mas não sofre porque sumiu. Não controla, não fica espiando para ver se foi, se não veio, sabe? Aquele controle infeliz que todo mundo acaba fazendo quando ama, ou pensa que ama, na verdade só quer ser dono, né? Sabe que a gente tem essa coisa de querer ser dono das pessoas que amamos, né? Que coisa mais terrível, né? Que aprendizado esse que nós viemos fazer na terra, né? Ter sem ser dono, sabe? Tenho a minha mulher, ela é a minha mulher. Mas não significa que eu sou o dono dela. Ela está comigo porque quer, sabe? Ela só está comigo porque quer, porque ela pode ir embora a hora que ela quiser. E eu tenho que entender isso. Não encher ela de facada. Tem louco que faz isso com as mulheres, né? A mulher deixou o cara vai lá, que crava lá toda de tesoura. Não é?
Meu Deus, loucura, esse vive realmente no fundo do inferno, né? Ali às vezes uma paixão, olha a paixão, o cara sonha em ter um grande amor, e aí se apaixona, caiu no inferno. Caiu no inferno, porque não tem mais sossego, Senhor. Espero, Deus, que eu nunca mais me apaixone na vida. Eu sei o que é isso. É o inferno, a gente experimenta o inferno em vida, né? E a gente ainda acha que é arrebentou a boca do balão, se ferrou. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, medirão a vós. E na sequência ele tem um outro que vai na linha dessa aí. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus era bom, né? Inventar essas parábolas, né? O argueiro, um cisco, né? Que coisa mais comum essa da gente querer tirar cisco do olho dos outros, não é verdade? Que coisa mais terrível essa da gente fazer julgamento a respeito das pessoas. Isso é um ponto, acho que fundamental e que está assim muito em voga, muito na moda para nós aqui, cidadãos brasileiros, acho que do mundo inteiro, né? Porque está um tiroteio danado, né? De gente atirando para lá, atirando para cá, mas está uma coisa de louco. É no campo da política, no campo de todos eles, da educação, das religiões, todo mundo acha que aquilo que sabe é o certo, que o outro sabe não é certo, que aquilo que tem é o que é bom, o que o outro tem não é bom. Por que temos essa mania de ficar olhando para o outro e achando que é melhor ou que é pior, de nos comparando com os outros? Por que nós fazemos isso? Você pararam para pensar? Por que nós temos que nos comparar? Por que nós temos que olhar para o outro e julgar e dizer se é melhor ou se é pior? O que é que acontece comigo? Que eu olho para o outro e já decreto se é bom ou se é ruim, se é feio, se é bom, se é rico, se é pobre, se é homem, se é outra coisa. Por que o cara tem que ficar olhando e julgando as pessoas? Por que nós fazemos isso? Já pararam para pensar? Mas nós precisamos parar para pensar. Porque só parando para pensar é que nós vamos perceber a razão desse julgamento tão forte dentro da nossa mente, para que nós possamos dominar isso e passar a viver de maneira mais relaxada, mais tranquila, mais fraterna, junto com os nossos companheiros de existência. Todos nós temos a mesma origem, todos nós somos filhos de Deus. Portanto, na nossa filiação divina, nós somos todos irmãos, independente de onde nascemos nesse planeta Terra e até fora do planeta Terra. Nós e os ET também, somos todos irmãos, certo? Se nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, como é que nós vamos achar que um é melhor do que o outro? Não tem como. Nós temos a mesma origem, temos a mesma formação. O que aconteceu que nos diferenciou no correr do tempo? Aconteceu que uns fizeram experiências diferentes dos outros. Mas fazer experiências faz parte do plano de Deus, faz parte daquilo que temos como herança, o tal do livre-arbítrio. Deus nos coloca no mundo, nos cria e diz, vai em frente. Deus não julga, não diz, não é por aqui, meu filho, é por ali. Não tem isso, sabe? Não tem um Deus, não tem um cara que vai nos receber depois dessa encarnação e vai dizer, o que é que fizeste, ô meu? Não vai dizer. E nem vai dizer, meu amor, o que você fez? Não tem nem um tom nem outro tom. Simplesmente não tem ninguém para perguntar o que nós fizemos. Por que não tem ninguém para perguntar o que nós fizemos? Porque não há julgamento. Não há julgamento. Nós vamos chegar ao final dessa existência como resultado do trabalho que nós fizermos nessa existência. E agora, nesse momento aqui agora, nós somos resultado de todas as nossas existências, de toda a nossa vida. O resultado do trabalho que fizemos por todo o longo dos milhões de anos é o que nós somos agora. Aí você vai dizer assim, mas só isso? Eu diria assim, tudo isso. Não é verdade? É tudo isso. Porque se nós formos analisar, mesmo que nós sejamos uma peste, nós temos algumas coisas de boas dentro de nós. E é realmente esse lado bom que todo mundo, mesmo bandido, tem, é que é o trabalho que ele conseguiu juntar durante o tempo.
O lado ruim do bandido e da porção de bandido que cada um de nós tem é aquele lado que ainda não ficou acertado, sabe? Nós estamos jogando, não acabou o jogo. Nós estamos tentando, experimentando, mas não acabou ainda, não liquidou o assunto. Nós estamos na experiência. Cada um está experimentando como quer, como pode, como se apresenta, do jeito que deu na telha, e tem o direito de dar na telha, de experimentar do jeito que quer. Cada um de nós tem a liberdade de fazer a sua vida do jeito que quer. Assim como eu faço a minha vida e não pergunto para ninguém se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, eu tenho que aceitar que todo mundo que está ao meu lado também está fazendo do seu jeito e eu não tenho que me preocupar se ele só é bom ou é ruim para ele. Ou seja, aquilo que eu faço da minha vida é bom ou é ruim para mim, só para mim. A não ser que eu esteja fazendo uma maldade que está prejudicando outra pessoa, né? Aí eu estou expandindo a minha cota de maldade para fora de mim. Mas caso eu não esteja passando por cima da cabeça de ninguém, tudo aquilo que eu estou fazendo de bom ou de ruim cai só dentro de mim mesmo. Só. Então, se ele está fazendo algo que, do meu ponto de vista, não é legal, não é legal para mim. Como é que eu posso saber se é para ele? Como é que eu posso saber se aquilo que ele está fazendo, que ele está se arrebentando todo, não é a forma que ele inventou de fazer para aprender? E ele está lá se batendo, tentando achar o jeito de sair da situação e de aprender com aquilo. Ele vai aprender com aquilo. Tenha certeza, aquela pessoa que está se arrebentando toda naquela situação, ele está aprendendo justamente porque está se arrebentando naquela situação. Ele vai sair dali como um ser humano melhor. Ele vai aprender, ele vai perceber, porque vai doer, sabe? Sabe, quando a gente faz as coisas erradas, contra nós mesmos, o que é que acontece? Nos machuca, dói. Dói na mente, dói no coração, dói na alma. Pode ser algo físico que se reverte, que se transforma numa doença física, numa inflamação, numa doença, numa degeneração, ou é uma coisa que vai nos machucar na alma, que vai dar numa frustração, numa tristeza, numa depressão, alguma coisa, mas nós vamos sentir o resultado. Sabe por que rola a depressão? Porque é uma tristeza que nós não resolvemos sair dela. Nós não achamos um jeito de sair dela. Nós nos afundamos naquela tristeza por nossa própria conta. Nós até podemos dizer, foi porque a minha mulher me abandonou. Pô, cara, ela te abandonou. Ela tinha o direito de se abandonar, ela não é obrigada a ficar agarrada contigo a vida inteira. Tu és uma peste. Te liga. Essa conta de que eu sou uma peste, essa ninguém faz, né? Não, porque todo mundo acha que eu sou um cara maravilhoso, ela me abandonou porque ela é uma peste. Claro que não. Se ela te largou é porque não deu para ficar contigo. Estava demais, ela foi embora. Sabe, foi arrumar coisa melhor. Tá certo? É óbvio. Aí a mulher reclama, meu marido me abandonou. Sim, daí como é que tu eras com ele? Analisa. Eras uma santa, com toda certeza. Se tu fosse, ele não te largava, sabe? Se tu fosse a esposa ideal, que ele sonhou, que vocês pensaram que era, ele não teria saído. Alguma coisa você fez que deu origem ao acontecimento. Não, mas nós sempre achamos que as coisas acontecem errado por conta dos outros. Os outros é que fazem errado. Os outros é que são maus, os outros é que são safados, os outros é que são bandidos. Nós sempre somos os mocinhos. Né? Nós sempre somos os mocinhos. Pergunta para o outro. O que é que ele vai dizer? Desgraçado, safado, malvado, sabe? Vai falar de nós as mesmas coisas que nós falamos deles, sabe? Nós não nos damos conta disso. Nós estamos no centro da nossa história, somos o personagem principal da nossa história e nós estamos centrados dentro de nós. Então o mundo todo gira à nossa volta. Então tudo que nós fazemos é certo. Nós não nos damos conta de que às vezes não é. Mas é certo para nós. Tá certo? É assim que eu quero, é assim que eu estou fazendo, ou assim que eu penso que é certo, e eu tenho o direito de pensar que é certo, que eu estou experimentando, vou dar com os burros na água, mas quando eu der com os burros na água, eu vou saber que não era o melhor lugar, então eu vou tentar fazer de outro jeito, e aí eu acho o caminho. Um dia eu acho o caminho, nessa ou daqui na 20ª encarnação, depois dessa, eu vou achar o lugar, mas vou lá, é esse o caminho, é essa a experiência, é essa a nossa vida no universo. É experimentar. Não vem pronto. Por que tem que ser experimentar? Porque nós precisamos sentir, sabe? Nós precisamos sentir que é bom. Não basta alguém dizer que é bom. Nós precisamos sentir e incorporar que aquilo é bom. E aí passa a ser sabedoria. E aí então você sabe. Isso você não esquece nunca mais. Nunca mais.
sabe? Sabedoria é para sempre. Cultura não é sabedoria. Cultura é temporário. Você tem uma prateleira imensa de livros, você leu todos os autores, conheceu todos os pintores, conheceu todas as canções clássicas, populares. Isso é só cultura, isso não fica nada dentro. É só na mente. Morreu o cérebro, pum, sumiu. Então, é legal admirar, porque ao admirar a música, o livro, a literatura, as obras, as músicas, isso nos enche de contentamento, de satisfação. Isso então nos dá prazer de viver. Isso é algo que realmente funciona bem para nós, porque nos coloca num estado prazeroso, num estado harmonioso para viver e para poder experimentar as sensações e as coisas boas da vida. Certo? Pois então, nós estamos experimentando. Então, cultura, saber tudo, sabe? Tem gente que sabe tudo, né? Principalmente da vida dos outros. Sabe tudo que acontece na vida dos outros, tudo. Pergunta sobre a vida dela, não sabe. Não tem ideia de por onde anda, do que está fazendo, porque o foco está lá fora. O foco está lá fora. O foco não está aqui dentro, nas sensações, nos sentimentos. Sabe por que nós temos um corpo? Por que nós viemos experimentar um corpo? Porque nós viemos experimentar emoções. Emoções. Roberto Carlos, emoções. Nós viemos para a Terra para ter emoções. Viemos aprender com as emoções. É emocionante, aquilo mexe com a minha emoção, aquilo me dá o sentido de que é bom ou de que não é bom. Fora do corpo existe a ética, é certo ou errado. Não tem bom ou ruim. Não tem, sabe, não tem essa coisa de peninha. Espírito não tem pena de nós. Não tem. Ele olha, está certo ou está errado. Se você chama, ele vê. Se você não chama, ele olha. Sabe uma coisa? Espírito, os nossos guias espirituais. Sabe o que nós temos, né? Anjos da guarda. Tiveram notícia disso? Tiveram notícia. Quero saber se vocês trabalham com esse cara. Se vocês contam com ele como parceiro na existência. Se vocês chamam e perguntam, e se confessam, e se questionam, e pedem ajuda dele, ou se você vai na cartomante, que é mais barato ou mais caro, não sei, mas é uma maneira mais rápida de saber as coisas. Não sabe as coisas. A mulher diz o que quiser, né? Mas o seu anjo da guarda, esse lhe diz precisamente o que você precisa ouvir. Mas eu não vejo, não escuto. Eu não sou médium. Não precisa. Existe uma coisa dentro de todo ser humano que se chama intuição. O que é a intuição? É a voz do Espírito dentro de nós falando, conosco mesmo. O inconsciente falando com o consciente. Então, quando você diz para você mesmo assim, ó, eu preciso saber desse assunto. Eu quero que o Espírito, me traga para o consciente esse assunto. E também vou pedir ajuda do meu anjo da guarda. O meu irmão chega aqui perto de mim. Eu preciso saber desse assunto. Me conta, como é que é? Preste atenção, porque ele vai falar. Através de sinais que vão acontecer perto de nós, daquilo que nós chamamos de coincidência, sabe? Ah, que engraçado, estava pensando nisso, está aqui o resultado. Ah, estava pensando nesse fulano, ele apareceu. Não apareceu, cara, tinha que aparecer, estava ali, estava no programa. O amiguinho ajudou, botou o cara na tua frente, deu uma soprada no ouvido e mandou o cara vir, o cara apareceu, sabe? Então, quem faz essa ajuda para nós, quem nos dá essa mão? O nosso guia espiritual, ele está aí para isso, mas ele fica ali só olhando. Ele não se mete na nossa vida, ele não faz as coisas por nós, porque ele não vive a nossa vida. Quem vive a nossa vida somos nós somos os donos da nossa vida e os donos do nosso destino. Nós decidimos o que queremos da nossa vida e como queremos, e nós podemos fazer assim, porque temos o direito, somos filhos de Deus, que nos deu o poder de fazer a nossa vida do jeito que quisermos. Então, cara, escolhe melhor, escolhe o melhor, sabe? Escolhe o melhor. Ah, mas é difícil. Larga a mão desse negócio de que é difícil. Não existe difícil. Se você tem determinação e quer as coisas, diga, eu quero. Põe na cabeça que eu quero, que as coisas vão conspirar, o universo conspira realmente. E põe na tua frente. E diz para o teu parceiro, ô meu irmão, eu estou afim disso, me arruma. Está vendo aquela gata? Então eu quero. Vai lá dar um jeito. Vai lá no ouvido da moça e ela... Sabe? Nós podemos conseguir as coisas na vida se nós nos conscientizarmos de que nós temos o poder, que nós temos o poder. Nós precisamos entender que temos o poder dentro de nós, que não é aquele negócio do poder da mente. Até tem aqueles que não acreditam muito
nas coisas do céu, do alto, de Deus, e que dizem que é o poder da mente, e que ficam só focando como se fosse uma coisa técnica, mecânica, né? Uma coisa só energética. Não, tem a sua vontade, o seu desejo, que mexe e que comanda a mente. Nós comandamos a nossa mente. Fazemos da nossa mente o que nós quisermos. O que nós quisermos. Aí você vai dizer assim, não, mas eu estou assim porque eu tenho um obsessor. Cara, o tal do obsessor, ele até pode existir na sua vida, mas ele só vai baixar no teu terreiro se tu criar o ambiente propício para ele. Ou seja, se você se infernizar, se atormentar, se colocar para baixo, se ficar negativo, aí atrai a negatividade. Aí o negativo vem, pluga, e aí começa a interagir na negatividade. Aí é um obsessor? Claro. Obsessor quem de quem? De repente você é o obsessor do espírito, está sabendo? Ah, sim, claro, porque está ali atormentando, chamando o cara todo instante, sugando a energia do cara. E aí você acha que é o cara que está sugando a sua. Estão só fazendo um jogo, toma lá da cá. É verdade, nós não somos assim, tão angelicais. Por um lado, né? Por outro lado, nós somos angelicais. Agora, podemos ser um anjo caído ou um anjozinho melhor, né? Nós podemos ser magos brancos ou magos negros. Sabe a diferença? Está no poder da nossa mente e da nossa fala. O que é a palavra? A palavra é o poder que nós temos de criar, certo? Deus disse, haja luz, e fez luz. Ou seja, a palavra é poder. Nós herdamos esse poder de Deus, porque nós falamos, nós emitimos o som, nós decretamos, haja isso, faça isso, acontece isso, eu quero isso. Isso é poder. Agora, quando você põe essa sua força para o bem, isso é magia. Se você faz para o mal, é magia. Então, tudo que acontece é magia. Agora, é magia branca, boa, se você faz para o bem. Se você roga praga, deseja o mal, é magia para o mal, é magia negra. Então, nós podemos ser magos, brancos ou negros, a qualquer momento. Nós podemos, numa hora ser um, na outra hora ser outro. Vai depender da nossa atitude. Ninguém é mago negro a vida inteira, nem é mago branco a vida inteira. Tem hora que a gente joga praga mesmo, né? Tem hora que dá. Na telha a gente decreta. Inferno, não tem? Praga, não tem? Tem, todo mundo diz isso. Se não diz, experimenta para ver como é bom também. Descarrego, né? Praga, sua praga. Bom, sai, né? A raiva, né? Desde que seja para uma pedra, não tem nada, né? Agora, se é outra pessoa, não. Você desfere a energia em cima do outro, aí machuca. Pedi e dar-se-vos-á. Oh, parece o presidente falando. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Parece o Temer? Abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É bem Temer. Pedi e obtereis. Bom, eu acabei de falar. Pedi e obtereis. Você manda, né? Você diz eu quero, acontece. Por quê? Porque o universo, toda a energia, toda a massa da energia está à nossa disposição. Então você pede, você ordena, a coisa acontece. Nós somos os magos. Nós somos magos. Nós pedimos e obteremos. Sabe? Nós decretamos e acontece. Não tem erro. Basta que nós tenhamos consciência disso. E Jesus já disse, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e obtereis. E qual de entre vós que lhe pedindo pão ao filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se você quer o bem, faz o bem. Se você quer o bem, quer viver no bem, quer viver no meio das coisas boas, faça o bem, porque você vai criar à sua volta esse ambiente. Você vai se misturar ao bem, fazendo o bem. Porque as polaridades se atraem, né? Então, se você faz o bem, você atrai coisas boas. Não tem erro. Agora, se você é uma peste e só quer fazer coisa ruim, vai se ferrar, porque vai viver sempre atormentado, com a polícia no teu pé, com aquele povo todo enchendo a paciência, com o povo te cobrando, né? Ou seja, vai viver no inferno, naquilo que eu já falei antes. Isso é só dependendo do que você dá para o mundo. Ora,
Se a luz, o amor de Deus vem para nós de graça, isso tem que sair de graça. Nós não somos uma caixa para ficar segurando toda a energia do universo. Nós somos uma caixa de ressonância do universo. Ou seja, a energia passa por nós. E quando ela passa, ela limpa o canal, sabe? Quando ela passa, ela limpa o canal. Ou seja, quando essa energia passa por nós, nós recebemos o amor e damos amor, o nosso corpo fica limpo, a nossa alma fica limpa, nós ficamos de bem com o mundo. É a coisa mais linda. Quando nós aprendemos a fazer da nossa vida uma ação contínua de doação, sabe? Nada me pertence, não sou dono de nada. Aliás, o primeiro já era, não junta a tralha, né? Então não preciso juntar a tralha, só preciso, eu estou de passagem. Nós nascemos sem nada, só grudado no cordão umbilical, cortam, né? Pronto, liberou. E quando morremos também não cabe nada no caixão. Meia dúzia de galho de flor, né? Que vai ali, mas que morre antes do nosso corpo se decompor, a flor também já se foi. Ou seja, não vai nada conosco, nós vamos limpinho como chegamos, só acrescido do bem que nós fizermos. Só acrescido do bem que nós fizermos, mais nada. Mas isso faz parte de nós. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta estreita é uma alegoria muito interessante. Ouvi muitos espíritas e católicos falando da porta estreita como sendo a porta da passagem dessa vida para o céu, para outra existência, que é apertada, que a gente tem que passar lá sozinho porque não dá para levar nada. Mas não é a porta para passar para outra dimensão existencial depois dessa vida. Ele disse aqui, Jesus disse, porque apertado é o caminho que leva à vida. Não é a outra vida, é a essa vida. Então, por que a porta é estreita? Porque nós precisamos andar sem tralhas grudadas em nós, sem carga sobre os ombros, sem nada, sem nos inflar, sem fazer que o nosso ego seja maior do que a porta estreita que está ali aberta para nós passarmos a todo instante da nossa vida. Ou seja, ao caminhar pela existência, diariamente nós precisamos estar livres, desimpedidos de carga, de tralha, de pesos. Os pesos que nós carregamos na nossa mente conosco, da mágoa, da tristeza, de todas aquelas desgraças que acontecem, das maldades que entulham todo o nosso corpo espiritual de energia e que pesa, por isso dói, às vezes o corpo pesa. Isso nós precisamos estar aprendendo sempre a descarregar diariamente, porque diariamente a porta que conduz à vida, não é uma coisa parecida com vida. A vida plena, cheia de alegria, satisfação e amor, a porta é estreita, porque ali nós temos que passar sempre descarregados, sabe? Sem tralha, sem cargas, sem peso na consciência, sem graxa demais. Eu li na internet sobre um mosteiro que tem em Portugal, onde a porta do refeitório tem 30 centímetros. 30 centímetros de largura a porta do refeitório, onde os monges têm que passar todos os dias. Por quê? Essa é para mim a melhor alegoria para essa porta de Jesus aí. Porque o indivíduo vai entrar para o refeitório e ele passa pela porta de 30 centímetros, nem que seja assim de lado, né? Agora, ele não pode se empanturrar, ele não pode carregar coisa demais, porque senão no outro dia ele não passa, porque ele aumentou 2 quilos. E aí a pança aumenta e o cara engrossa e o cara aumenta e a porta não dá mais, o cara não passa. Tá sabendo? Vou instalar uma dessa lá em casa. Sai mais barato do que fazer o low carb que o médico queria que eu fizesse. Tá louco? Sai do low carb. Tá? A porta da cozinha, estreitinha. Gostaram dessa? Uma porta bem estreitinha na cozinha? Tem que passar na porta para comer, cara. E o cara fica louco, tem que entrar, não pode engordar. Essa não é, olha bem só, não é legal essa? Essa achei fantástica, só no mosteiro mesmo. Para poder entrar na cozinha, cara, tu tem que estar magrinho. Ou seja, para poder desfrutar com a alegria da vida, tu tem que estar descarregado, cara. Tu não pode estar enorme, de orgulho, de vaidade, com o ego inflado. Você não consegue desfrutar da alegria e da felicidade se tiver com o ego muito em cima, porque você não vai compartilhar, você não vai sentir a alegria à sua volta. Você vai estar sempre minado de inveja, de sentimentos nocivos, né? Então, descarrega, fica fininho, passa na porta de 30 centímetros e desfruta da vida.
e aí come todas as sobremesas, faz de tudo de bom, porque pode, né? Só não pode ter maldade no coração. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, aí vem a coisa da igreja, corta-se e lança no fogo do inferno. A igreja é terrível, né? Pode de gente boa vir coisa ruim, ou de gente ruim vir coisa boa, não dá, né? Então se conhece a árvore pelos frutos, não é verdade? Às vezes a gente conhece o filho, já sabe de que casa ele veio, não é? Porque às vezes é bom e às vezes já é uma praga, que já vem de uma casa que é contaminada. Ou seja, quem é bom, quem tem a alma limpa, quem tem amor no coração, só dá coisa boa. O fruto que se vê é da árvore que vem de dentro de nós. As pessoas de bom coração sempre têm boas atitudes, sempre têm boas coisas para dar para o mundo. Bom, aí eu vou chegar no final. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, não conheço, não te conheço, não sei quem tu és. Sim, há pessoas que jogam para os dois lados. Como é que era lá o começo da nossa história? Que tu leste? Dos talentos, hein? Dos talentos. Tem pessoas que vivem na superfície, na falsidade, de ficar rezando, fazendo oração, vem para a igreja, vai para o centro, né? Quando chega no portão, já sai azarando tudo. Ou de graça, né? Passou ali, passou um carro, o cara já rogou uma praga. Entra no carro, já entra no estresse. Sabe o estresse? Não tem controle, não tem sossego, não tem a mente sossegada, não tem o coração sossegado, e aí vem aqui, reza, toma passe, faz não sei o que, reza o Pai Nosso, mas nem sabe o que diz o Pai Nosso, reza assim na decoreba, pá, 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 pá. Aí, como diz ali, Jesus disse, eu nem sei quem tu és, né? Não te conheço, não te conheço, né, da minha turma. É preciso ser coerente com a nossa pregação, com a nossa vida e ser coerente entre o que nós falamos e as nossas atitudes. Tem que haver coerência entre o que falamos, o que dizemos que somos e aquilo que fazemos, porque as pessoas nos conhecem muito mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras. Está sabendo? Você conhece uma pessoa não pelo que ela diz de si. Ela pode dizer, eu sou uma pessoa boa, de coração amável, mas você vê a pessoa sempre fazendo maldade, sempre reagindo de maneira maldosa, sempre reagindo de maneira agressiva. Então está na cara que não existe coerência, né, entre o que a pessoa fala, a pessoa diz e aquilo que a pessoa é. E isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Que é que eu estou mostrando para o mundo, não com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. São as atitudes que revelam o que vai dentro de cada um de nós. Então nós podemos inclusive nos conhecer a nós mesmos pelas nossas atitudes, pela forma como nós encaramos, pela forma como nós tratamos as pessoas, não é? Se você chega no semáforo, chega ali, vê o cara pede alguma coisa, você fecha a janela, isso pode ser o quê? Medo do cara, ou porque você não quer interagir com o cara, porque o cara é um pobretão que está ali pedindo uma esmola. Qual é a tua? Aí você para e pensa, ei, por que isso? Por que eu fiz isso? Eu já pensei isso. Um dia eu fechei a porta e depois que eu acabei de fechar, eu disse, opa, o que é isso? Né? Que medo eu tenho? O que está acontecendo comigo nesse instante? Né? Isso não combina comigo. Sabe? Aí saí fazendo a reflexão, isso não combina comigo. Ou eu sou assim e penso que não sou. Aí voltamos lá para começar a nossa conversa, né? Eu chamo o outro de praga, mas não sei que o outro também chama a mim de praga, né? Não sei o que o outro pensa de mim, porque o outro pensa de mim o que ele me vê fazendo. Ok? Encerrou o prazo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um beijo.